Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? E que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Amém? Aqui nós temos um texto em Isaías, que depois do profeta fazer um convite para o povo de Israel estar ouvindo umas promessas, ele profetiza as promessas, e depois no versículo 9 ele começa uma breve oração. Primeiro, Deus dá promessas. Depois o profeta entrega a promessa e coloca uma breve oração. Deus manda registrar as promessas e também registra a breve oração. E essa oração é uma oração de clamor, é uma oração de desespero. Mas depois de ouvir e profetizar uma promessa, a pessoa entra em desespero. Existem momentos na minha e na tua vida que nós entramos em desespero. Nós temos promessas, há promessas, mas a circunstância nos leva a um desespero. Existem momentos que eu e você fazemos igual o salmista fez: Senhor, apressa-te em meu auxílio. O mesmo salmista que escreve o Salmo 40 e fala: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas existiu também na vida do mesmo salmista um momento de desespero, que ele também se esqueceu daquilo que ele tinha passado, a experiência passada, e também entrou em desespero e falou para Deus: Senhor, apressa-te em meu auxílio. Existem momentos na vida que nós esquecemos das promessas. Não é o caso aqui do profeta, que ele tenha se esquecido da promessa, mas o povo que ele representa, com certeza tem esquecido das promessas. Há momentos na vida da gente que, em certo sentido, não basta apenas promessas, tem que ter algo mais além de promessas, porque como disse o sábio Salomão, que a esperança demorada enfraquece os ossos.
enfraquece a alma, enfraquece a vida, a esperança demorada. Depois de esperar, assim como Abraão esperou anos e anos pela promessa, e a promessa não se cumpria, chegou um momento que ele já não acreditava mais na promessa. Existem momentos na vida que eu e você não somos, jamais seremos super crentes. Não existe super crente, existe um momento de fraqueza. E você olha para essa oração aqui, a oração do profeta que interrompe as promessas de Deus, começa de uma maneira bem estranha. Pensa bem você aí no seu banco onde você está. Não é estranho falar para Deus: desperta, acorda, levanta-te, não é estranho. De repente você é alguém bastante estudioso da palavra de Deus e lê um salmo que diz assim, que declara assim: olha, aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não cochila, nem um momento, nem um instante, ele está acordado dia e noite, trabalhando dia e noite. Mas aqui o profeta está mandando, está pedindo, está clamando para haver um despertamento em quem? Em Deus, não somente em Deus, mas no braço de Deus. Ele está se voltando para uma parte de Deus que significa salvação urgente. O braço significa salvação urgente. O braço significa trabalho agora, trabalho no momento, trabalho no instante. O braço significa estar agindo agora. Eu preciso de uma ação agora. Eu recebi uma promessa, muito bem, ela é para o futuro, ela é escatológica, ela é para o arrebatamento da igreja, ela é para a volta de Cristo, ela é para o milênio, vai lá para tantas coisas. Para quem acredita em milênio, ela é para o milênio. Para quem não acredita em milênio, ela é para um tempo longínquo ainda. Eu estou precisando agora, Deus, de uma ação urgente, um trabalhar urgente, uma atitude agora, e é tua, é de ti, Senhor, eu estou precisando. Sabe por quê? Porque eu vejo as promessas, eu profetizei as promessas, eu creio nas promessas, mas eu olho ao meu derredor e tudo está de maneira, humanamente falando, tudo está perdido, nada está se cumprindo, nada está acontecendo. O povo está cada dia de mal a pior, a sociedade está cada dia de mal a pior, a minha família está cada dia de mal a pior. Eu preciso de um agir nesse momento e nesse instante. Então ele se volta com uma oração. E você, como eu, estou meditando aqui, é uma oração muito estranha. Mas eu e você precisamos entender e compreender que as Escrituras declaram que nem eu e nem você sabe orar como convém. Ninguém sabe orar como convém, ninguém sabe orar. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos começar a orar de verdade. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Mesmo orando de maneira errada, nós não podemos desistir de orar. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos clamar a Deus. Em Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte, Jesus fala assim: olha, pedi e dar-se-vos-á. Procure e você vai encontrar. Batei e abrir-se-vos-á. Então ele diz assim: primeira coisa, pedi e dar-se-vos-á. Depois ele fala: olha, procura e você vai achar. Depois ele aumenta um pouco mais o grau e diz assim: olha, batei e a porta vai se abrir. Existe ali, naquilo ali, um degrau de dificuldade, uma escada de dificuldade. Aonde você começa pedindo é um grau. Existe um grau de dificuldade em pedir, mas não é um grau muito grande. É um certo peso. Porque quem luta na oração sabe do que eu estou falando. Existe uma guerra espiritual aonde
não se quer que a igreja ore, não se quer que você ore. Existe uma batalha espiritual e você precisa entender e compreender que muitas das vezes não existirá em nossa boca uma palavra, mas o que Deus ouve, o que Deus atende, o que Deus enxerga é a palavra do coração, não é as palavras bonitas, não é o discurso bonito falado em um microfone, mas é a palavra falada com o coração, é o pedido falado com o coração. Mas você pede e sai com a sensação que o céu aqui é de bronze, é de ferro, o telhado da igreja é de ferro, e a tua oração e a minha oração não passou do telhado. Existem momentos na vida da gente que nós temos essa sensação, e o céu não desceu, e não houve um grande rebuliço. Eu pedi, mas não estou vendo acontecer nada. Aí ele aumenta mais um pouco o grau da dificuldade da oração, onde diz assim: olha, procure. Quem procura encontra. O procurar me leva a uma dificuldade maior, me leva a ver que existe uma dificuldade, uma luta maior. Não está tão fácil como eu pensei, não está nas minhas mãos. Existem coisas que eu nem pedi, nem você pediu, e Deus já está atendendo, Deus já está mandando. Tem coisas que nós acabamos de falar e já está chegando em nossas mãos, mas existem coisas que Deus se coloca em silêncio, não dá resposta nenhuma, e eu preciso começar agora então a procurar. Eu e você precisamos procurar. E tem que haver uma pergunta: Senhor, estou orando, por que não há resposta? É alguma coisa, alguma falha, algum erro, alguma coisa que o Senhor quer que eu mude? Porque muitas das vezes a oração está relacionado também com obediência, está relacionado com o nosso amor com o autor, que pode todas as coisas, com o dono que pode todas as coisas. Nós amamos a Deus, e aí então nós começamos a andar dentro da vontade dele, e ele então começa a atender os nossos pedidos, porque nós amamos a ele, e agora estamos fazendo oração, estamos clamando em um certo sentido, em coisas que Deus é da vontade de Deus. Então na oração nós aprendemos a conhecer a vontade de Deus. Então, oração é um relacionamento entre você e Deus. Mas depois de procurar, você procura, encontra algumas coisas, resolve algum problema que Deus mostra, que o Espírito Santo mostra, mas ainda assim, você ainda não teve todas as respostas que você precisa. E aí ele diz: batei e abrir-se-vos-á. Precisa existir então em mim e você uma insistência. Precisamos ser insistentes, não podemos desistir, não podemos deixar o assunto de lado e simplesmente desistir. Precisamos continuar perseverantes na oração, batendo, buscando, pedindo, implorando e clamando ao Senhor. E aí ele repete pela terceira vez a palavra desperta. É como se Deus agora tivesse sentado ou deitado numa cadeira de repouso e dormindo de braços cruzados. E ele então, dentro dessa imagem, ele diz assim: olha, desperta como nos dias passados. Então agora ele vai estar orando dentro de um conhecimento prévio que ele sabe, que ele está informado. Ele vai estar orando dentro de uma experiência que ele sabe que já existiu. Então aqui ele tem um conhecimento histórico que no passado Deus agia, Deus trabalhava, Deus fazia em favor da sua igreja. Esse Deus que está fazendo promessas no capítulo 51, ele olha para a promessa e diz: mas Senhor, o Senhor está fazendo uma promessa agora, mas no passado o teu braço fazia, o teu braço operava, não era apenas promessa. No passado o Senhor agia em favor do teu povo.
que ele está pedindo agora? Ele está pedindo para as obras antigas de Deus serem verdades para com ele naquele momento, naquele presente que ele está vivendo. O presente que ele está vivendo é um presente onde a sua nação havia sido invadida, o seu povo havia sido invadido, o seu templo, o seu lugar de culto, o seu lugar de adoração havia sido profanado. Era um momento de vergonha, de opróbrio, era um momento de perseguição, onde a maioria dos homens valentes de guerra haviam sido mortos. Era um momento terrível, um momento triste, e agora ele está orando de acordo com um acontecimento do passado. Quando Moisés chegou em pleno deserto e o povo pecou duramente contra Deus, e Deus falou que ia se retirar do meio do povo de Israel, qual foi a oração de Moisés? Moisés usou um argumento: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, se o Senhor matar esse povo, que é isso que ele merece mesmo, mas se o Senhor fizer isso aqui em pleno deserto, o que vão dizer os inimigos teus lá do Egito? E todas as nações em derredor, sabe o que eles vão falar? Vão falar que o Senhor tirou o povo de lá e não teve condições de colocar o povo lá na terra prometida. É isso que eles vão falar. Então, o profeta aqui está usando o mesmo método que Moisés usou no passado. Ele está usando um método de estar agora, então, preocupado com a reputação de Deus. Ele também está agindo de uma maneira saudosista, dizendo assim: olha, se Deus agiu no passado, por que ele não pode agir agora no presente? Porventura, Deus deixou de ser aquele Deus do passado? Deus deixou de ser poderoso? Ou Deus deixou de ser bondoso, misericordioso, cheio de compaixão? Acabaram as benignidades de Deus? Não, a bondade de Deus não acabou. Acabou o poder de Deus? Também o poder de Deus não acabou. O que está limitando, o que está atrapalhando o agir de Deus? Então ele começa um processo de oração, e nós também começamos um processo de oração, porque nós temos também que ter essa visão, onde nós estamos preocupados com o bem-estar da igreja, da nossa família, um bem-estar da sociedade, um bem-estar do país onde nós moramos. Nós temos uma obrigação de ter uma responsabilidade, enxergar uma responsabilidade com o nome daquele que nós temos invocado, que é o nome de Deus. Porventura a oração do Pai Nosso não ensina isso? Um dos pedidos da oração do Pai Nosso, qual que é? Santificado seja o teu nome. Para o nome de Deus ser santificado, esse nome precisa ser conhecido, esse nome precisa ser honrado, esse nome precisa ser adorado, esse nome precisa ser conhecido, e só vai ser conhecido aqui na terra através de um organismo vivo chamado igreja, constituído por pessoas igual a você e igual a mim, que agora estamos preocupados com o nome de Deus. Nós temos um nome para honrar, para louvar, para bendizer, para engrandecer, e na oração do Pai Nosso nos é ensinado para pedirmos em favor desse nome. Esse nome deve ser conhecido, esse nome deve ser proclamado. Senhor, manifesta o teu braço como antigamente. Assim como o Senhor operava na igreja primitiva, Senhor, venha operar no nosso meio. Assim como o Senhor operava no meio do povo de Israel, venha operar, Senhor, no nosso meio, nesses dias, nesse momento, nesse instante. Ele até vai argumentar, né, que aqui, como nas gerações antigas, não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Engraçado, essa palavra aqui, dragão, aqui, é emprestado de uma certa mitologia, aonde, não somente no passado, mas até hoje existe
mitologias, coisas colocadas na cabeça do povo, aonde dentro do mar existem monstros. Existem monstros marinhos, existem monstros nas trevas exteriores, e existem tantas coisas. Então o profeta pega essa figura e representa isso lá no passado, sendo Faraó e todo o seu exército perseguindo o povo de Israel. E diz assim: olha, porventura o Senhor não pegou o monstro lá no passado e não destruiu ele? Por que o Senhor não faz a mesma coisa nos nossos dias agora? Mas você pode pensar assim: mas tem gente que acredita nisso? É só você olhar para você mesmo, para as situações que você passa angustiantes, que às vezes é um probleminha de nada, mas vai passando, a angústia vai tomando conta, e aquilo que parece nada se torna um monstro na tua vida. Você precisa olhar para trás e ver o que Deus fez com o povo lá no passado, e mesmo que Deus já fez na tua vida, para você acreditar que Deus operou no passado, e agora Ele vai pegar esses monstros que estão ao teu redor, que para Deus não é nada, para muitos também não é nada, mas para você que está passando por uma grande dificuldade, é uma barreira intransponível. Mas Deus está aqui com o braço estendido, e Ele vai lutar a tua luta, Ele vai entrar na tua peleja e vai trabalhar em teu favor. Ele vai agir em teu favor, Ele vai trabalhar em teu favor. Você pode estar achando estranho isso que eu estou falando, mas pegue o texto onde os discípulos enfrentaram a tempestade em alto mar, que não era um alto mar, era um lago, não era uma coisa tão grande, mas levantou-se uma tempestade ali, e Cristo vinha andando sobre o mar. Qual foi a interpretação dos discípulos quando viu Cristo andando sobre o mar? Todos gritaram com medo e disseram: está vindo aí um fantasma. Cristo está vindo em socorro, mas a dificuldade, as lutas, as angústias nos vê enxergar um fantasma vindo em nossa direção. E não é um fantasma, é Cristo que está vindo nos salvar, nos libertar. Cristo está mandando a libertação, Cristo está agindo, está trabalhando, e nós estamos interpretando como um fantasma. Não tem fantasma na tua vida não, não tem monstro na tua vida não. Deus já destruiu o monstro, Deus já destruiu o fantasma. Cristo dizendo: olha para mim, sou eu, não temais. Não é fantasma, não é assombração, sou eu que estou convosco no barco, eu que estou com você, eu que estou aqui para agir, eu que estou aqui para trabalhar, eu que estou aqui para fazer em teu favor. E Ele vai então aqui continuar a sua oração: não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? Olha só o sentido histórico do Velho Testamento, aonde ele está se lembrando da passagem do povo de Israel em pleno mar, por terra seca. Aonde que o povo de Israel estava nessa passagem que ele está citando aqui? O povo de Israel estava num lugar chamado Pi-Hairote, que significa beco sem saída. O povo de Israel estava num beco sem saída, estava num Pi-Hairote. E o povo de Israel olhou do lado esquerdo, montanhas, não dá para fugir. Olhou do lado direito, montanhas, não dá para fugir. Olhou para trás, estava vindo o Faraó com todo o seu exército, sua cavalaria, os seus carros bem armados, um exército bem armado. Para trás também não dava para voltar. Ficar no mesmo lugar também era esperar a morte. Olharam para frente, existia um mar, morrer afogado. Está num beco sem saída. Muitas das vezes nós nos encontramos em um beco sem saída. E o interessante, o engraçado, que o povo de Israel ali clamou, mas clamou de uma maneira bem pior do que o profeta que clamou aqui nesse lugar. Porque o povo de Israel clamou com murmuração. Mas Deus não responde à altura do clamor do povo de Israel.
Deus responde dizendo para Moisés: Moisés, diga para esse povo, que esse povo que está vindo atrás deles aí, nunca mais o meu povo de Israel vai vê-los. Diga ao povo que marche, mas marchar para onde? Marchar para frente, não tem outro lugar a não ser a ir para frente. Você chegou num beco sem saída, e nesse beco sem saída, a saída é andar em frente. A saída, como disse alguém, é para o alto, é para Cristo, é para Deus. Deus vai dar a resposta, Deus manda a resposta, Deus ouve o clamor, Deus atende a oração. E então Deus fez soprar por aquela noite, toda noite, um vento. E no final da madrugada, quando eles olham, existiu ali então agora um caminho feito pelo vento. O vento fez um caminho no meio do mar, dividiu o mar Vermelho em duas partes, e ali eles puderam passar o rio a pé, pisando em seco. Ele está se lembrando disso que Deus fez no passado. Esse Deus que fez isso no passado está sendo agora está sendo feito um pedido para ele agir da mesma maneira. Porque aqui na realidade essa oração é uma oração em forma de pergunta. O Senhor não é aquele que fez tudo isso? Se o Senhor é aquele que fez tudo isso, fará isso novamente no nosso meio. Eu acredito, você acredita, nós clamamos e buscamos a Deus para que isso aconteça em nossas vidas. Essa dificuldade, essa tristeza, essa angústia, essa doença, essa tribulação terá um fim. Deus vai trabalhar como Ele trabalhou no passado, Ele vai trabalhar no presente e vai te ajudar a chegar do outro lado na terra prometida. Você vai chegar do outro lado. Você vai vencer o mar vermelho, você vai vencer o dragão, você vai vencer tudo que vem pela frente, porque Deus é contigo. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Por que Deus faz isso? Deus faz isso para passar os remidos. O que é remido? Aquele que foi comprado por um preço. Deus pagou um preço por mim e por você. Jesus pagou um preço por mim e por você, e é preço de sangue. Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário em troca de mim e de você. Jesus pagou um preço por nós, e Ele vai até o fim nessa luta, nessa batalha que Ele comprou com o seu sangue. Ele não desiste de você, Ele não larga de você. Deus não larga de você, Deus não desiste de você. Você pode inventar 1000 razões, dar 1000 motivos, mas Deus não larga de você. Você que larga de Deus, você que deixa de acreditar em Deus, mas Deus não larga de você. Ele colocou os olhos sobre você, e você é dele, você pertence a ele, e nenhum fantasma imaginário da tua cabeça, nenhuma luta imaginária da tua cabeça vai tirar você da presença de Deus. E nem o diabo, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Nada nos separa do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele, junto com Ele, todas as coisas? Ele vai nos dar todas as coisas, porque tudo contribui para o bem da igreja. As perseguições contribuem para o bem da igreja, as angústias contribuem para o bem da igreja, as percas aparentes contribuem para o bem da minha e da tua vida espiritual. Aquele Deus poderoso transforma todo o mal que tentaram fazer contra nós, Ele transforma em bênção. Não existe maldição contra você e contra mim, não existe maldição contra a igreja. Deus é aquele que toma a frente da batalha da igreja e luta por ela. Ele está com o braço estendido sobre o seu povo, pronto a atender o seu clamor, pronto a atender o nosso clamor, a tua oração. E aí ele diz no versículo 11: assim voltarão os resgatados do Senhor,
Resgatados e remidos, aqui tem o mesmo sentido. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro voltarão para casa, não importa quão distante esteja do lar celestial, eles voltarão para casa. Os remidos não se perderão, os resgatados do Senhor não serão perdidos. Jesus é o bom pastor e ele deu a vida pelas suas ovelhas, e ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Está cheio de gente aí pisoteando as ovelhas, arrancando a lã das ovelhas, tirando a lã e a gordura, deixando a ovelha quase que sem nada, ou praticamente sem nada, mas ela nunca deixará de ser ovelha, continuará sendo ovelha, e Deus demandará da mão de todo falso pastor as verdadeiras ovelhas, e as verdadeiras ovelhas voltarão, sim, voltarão, mesmo que estejam sendo esfoladas na mão de falsos profetas por aí, mas voltarão para o aprisco. Porque depois de fazer a oração, ele continua ouvindo promessas. Presta bem atenção, existia no começo do capítulo 51 promessas. Ele interrompe as promessas com uma pequena oração, e agora ele retorna nas promessas. Por que ele retorna nas promessas? Por que ainda é promessas? Porque a situação é de cativeiro, mas ele está agora prometendo, ou seja, reafirmando as promessas, dizendo: os resgatados do Senhor voltarão. Estamos reafirmando, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Estamos reafirmando a mesma promessa lá do começo do evangelho, da igreja primitiva. Jesus Cristo vai voltar e levar o seu povo, para que onde esteja ele, nós estejamos também. A promessa não muda. Embora venha uma oração que pareça uma oração meio que atrapalhada, mas as promessas não mudam. E agora nós começamos a aprender um pouco mais, porque quando colocamos em oração, nós damos a oportunidade para o Espírito Santo falar conosco, e o Espírito Santo volta a falar com o profeta nas mesmas promessas do passado. A promessa não muda, a promessa é a mesma, a palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo, não tem invenção no evangelho. Nós precisamos crer na simplicidade do evangelho. E ele diz: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Sim, vai ser trocado esse momento de angústia, essas lágrimas, todas estão contadas na mão de Deus, todos estão no odre de Deus, todos estão sendo recolhidos por Deus, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Existe um consolo para o povo de Deus. Deus consola, e somente é consolado aquele que chora. Bem-aventurado vós que chorais agora, porque um dia vocês vão se alegrar grandemente na minha presença, diz o Senhor. Então os remidos, os resgatados voltarão para Sião com alegria, trazendo consigo seus molhos, e dirão: valeu a pena acreditar em Deus, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena sofrer por amor ao evangelho. Porque se vos é dado, se vos é concedido sofrer por amor a Cristo, também será vos concedido reinar junto com Cristo. O sofrimento por amor a Cristo tem uma consequência. E qual que é a consequência? Reinar juntamente com Cristo, ser co-herdeiro junto com Cristo. Assim como Cristo se assenta no trono e reina, assim Ele concede para a sua igreja sentar com Ele no trono e reinar junto com Ele. Aí sumirá dos nossos olhos toda lágrima, seremos consolados. Hoje as pessoas zombam, o pecador zomba, o incrédulo zomba, o ímpio zomba, e você muitas das vezes se vê em dificuldade e tem que ficar calado, e chora e reclama, mas Deus trará um consolo para a tua vida, Deus trará um consolo para a tua alma. E aí agora no versículo 12,
Deus começa então a dar uma resposta. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temos o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Então Deus responde com uma outra pergunta. O profeta faz uma oração em forma de pergunta, e Deus também responde em forma de pergunta. Eu, o Deus Todo-Poderoso, sou aquele que vos consola. Mas vocês, qual que é a situação de vocês? A situação de vocês é primeiro de medo. Quando nós oramos, eu disse que nós damos a chance para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e mostrar onde está o erro. Aqui no texto, Deus está mostrando aonde está o erro dos remidos, dos resgatados. Existe um temor no coração do remido, do resgatado. Por que você está temendo? Pegue as minhas promessas. Junto com as minhas promessas, pegue a experiência que eu já te dei. A história, pegue a história do passado bíblica e pegue a história recente da tua vida e veja as experiências que você já teve com Deus. Por que você está temendo? Afinal de contas, o temor é algo próprio do ser humano. Por que o temor é próprio do ser humano? Porque o ser humano é cheio de erros. Porque aquele que teme ainda não é perfeito, como João escreveu na sua carta. Porque não é perfeito em amor, porque na realidade o amor lança fora todo o temor. Então não estamos na perfeição do amor que nós deveríamos estar. Não estamos amando de acordo com aquilo que a Bíblia manda nós amarmos a Deus. Porque quando nós amamos de verdade, está escrito que nós lançamos fora o temor. Mas por que, ó remidos, vocês estão temendo a perseguição do povo que está em derredor? Eu não sou aquele que vos consola? Eu não sou aquele que vos dá consolo, que vos dá experiência, que atende a oração de vocês, que já buscou vocês lá no lamaçal, que já mostrou muitas coisas na vida de vocês? Qual que é a experiência tua com Deus? Você tem alguma experiência com Deus? Isso você tem. Então comece a lançar fora o temor, comece a controlar o temor, comece a olhar para Deus e aprender com Deus e ver que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Com eles estão o braço de carne, mas contigo está o Deus Todo-Poderoso. Com o perseguidor está um homem, um braço de carne, que é mau, que é ruim, que persegue, que mata, mas que não faz nada além disso. Quando Cristo disse isso, lá no seu ensinamento, ele disse: olha, não temeis os homens que matam o corpo, e depois de matar o corpo, não tem mais nada o que fazer, não pode fazer nada contra a alma. Mas antes eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Tema a Deus, que depois de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. A esse vocês devem temer. Mas não o homem, que aqui está dizendo que é feno, que é palha, que só serve para ser queimado. Que está escrito aqui que o homem, dali um pouco ele apodrece, ele vai para o cemitério e não é nada. E cadê a perseguição do perseguidor? Cadê a força do perseguidor? Cadê a braveza, a ira, a fúria do perseguidor? Ela tem um limite. Ela vai até onde Deus permite. Até onde Deus permite ela vai. Nada além disso. Mas Deus tem uma obra poderosa na minha e na tua vida. E Ele então vai continuar dizendo aqui: e te esqueces do Senhor. Você teme, até aí dá para remediar. Nós vamos agindo com temor, vamos controlando, mas aqui agora acontece uma coisa pior do que o temor, que é o esquecimento. E te esquece. O profeta aqui estava lembrando de um fato histórico, mas os seus ouvintes, está escrito aqui que os seus ouvintes, o povo de Israel, os remidos, os resgatados, estavam entrando pelo caminho do esquecimento. Não se esqueça do que Deus fez na tua vida, não.
Não se esqueça não, clame junto com o profeta, ore junto com o profeta e não te esqueça. Deus está te pedindo, Deus está te orientando para você não se esquecer. E te esquece do Senhor que te criou. Não esqueça que Ele é o teu Criador. E como teu Criador, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que Ele jamais vai abandonar a sua criação. Ele não fez a sua criação e deu corda como o relojoeiro dá corda no relógio e falou: se vira aí, não tem mais nada a ver com você. Não, Ele não fez isso. Deus fez a criação e coloca sobre a criação aquilo que nós chamamos de providência divina. Ele providencia todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas, Ele toma conta de todas as coisas, Ele faz manutenção em todas as coisas, Ele controla tudo em suas mãos poderosas, Ele sustenta todas as coisas pela força, pela palavra do seu poder. Ele não deixou a esmo não, Ele não deixou a deriva não. Ele está na tua vida e você não pode se esquecer que Ele é o teu Criador. Você não pode se esquecer disso. Você tem que ter isso em mente. E Ele vai continuar dizendo aqui: eu sou aquele que vos consola. Pois e quem és tu que temes o homem que é mortal, o filho do homem que se torna enfermo? E te esqueces do teu Senhor que te criou e que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Você olha aí para o mundo, afinal de contas, Apocalipse é o livro do juízo, e no livro do juízo está dizendo que esse mundo está sob o juízo de Deus. E uma das formas de Deus trazer juízo sobre a humanidade é através daquilo que nós conhecemos como guerra, que é o tema aqui dessa profecia. O povo, os remidos, estavam olhando, Babilônia era poderosa, o exército de Babilônia era poderoso, estavam preparados para destruir, e eles olhavam para tudo aquilo ali. Mas espera aí, está certo, foi Deus que ordenou, foi Deus que mandou, mas tem uma coisa: o Deus que mandou isso também mandou algo a respeito de você e de mim. Sobre os remidos, sobre os redimidos de Deus, tem uma proteção para os redimidos, tem uma proteção para os remidos. Quando Israel estava em Babilônia, ali não era um castigo para destruir a nação de Israel. Cristo ainda não havia nascido, Cristo ainda não tinha vindo. Deus não ia permitir o aniquilamento de Israel, Deus não ia permitir o fim de Israel, porque ainda tinha promessa com Israel, e ainda tem promessa com o povo de Israel, e também tem promessa com a igreja de Deus. Existe promessa de Deus com a igreja. Deus não vai permitir o fim da igreja, Deus não permitirá o fim da sua igreja. Pode muita gente fazer um grande estrago na igreja, pode os falsos profetas fazer um grande estrago na igreja, mas Deus não permitirá o fim da igreja. Quem és tu que olha para o destruidor e fica temendo dia e noite? Pode até sentir um medo, mas se refugie em Deus, se busque fortaleza em Deus, busque o braço estendido de Deus, e você vai encontrar refúgio em Deus, e você vai enfrentar de cabeça erguida o angustiador, você vai enfrentar de cabeça erguida aquele que está te perseguindo. Olha para a igreja primitiva, as pessoas que se tornaram mártires jamais baixaram a cabeça, mas eles morreram por amor ao evangelho de cabeça erguida. Assim será eu e você também, se buscarmos força em Deus. Nós enfrentaremos o destruidor de cabeça erguida, e mesmo que ele nos mate, nós continuamos acreditando em Deus, nós continuamos crendo em Deus. Nós temos que ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que deu a resposta para o rei: rei, se Deus nos livrar, amém. Se Ele não livrar, fica sabendo de uma coisa: nós não vamos adorar a tua imagem, nós não vamos adorar a tua estátua, mesmo que Deus não nos livre, mas nós vamos continuar acreditando em Deus, mesmo que a gente morra queimado nessa fogueira aí. Assim é a atitude daquele que realmente ousa acreditar em Deus. E aí
as promessas aqui vão continuar. E ele diz aqui: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. A situação caótica, terrível. A maioria dos que acreditavam em Deus realmente estavam escondidos nas cavernas. Não podia sair para buscar o pão, não podia sair para trabalhar. Estavam refugiados, exilados. Em certo sentido, eu e você também estamos exilados. Não fazemos parte dessa terra. O mundo todo dia procura nos tragar, mas aqui está uma promessa: ele não vai morrer, não vai faltar o pão de cada dia para ele. E aqui o sentido de morrer não é um sentido físico, porque morrer no sentido físico, todos vão de morrer, a não ser se a igreja for arrebatada agora e os que estão vivos são transformados. Mas para os que não tiverem esse privilégio, todos passarão pela morte física. Mas o morrer tem um sentido, no sentido de separação espiritual. O remido, o resgatado, jamais provará a segunda morte, jamais será abandonado por Deus. Ele verá a Deus, nós veremos a Deus. Olha, a morte espiritual é ser separado de Deus, e Deus não vai separar você de maneira nenhuma dele. Nada vai separar você dele. Ele não vai te separar dele. Ele separou você para ele. Você vai de encontro a ele. Você vai ser trazido de encontro a ele. E ele diz aqui: porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora, além de Criador, ele está nos ensinando que ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Senhor porque ele tem domínio, ele tem autoridade sobre nós. E é Deus porque nós o adoramos, o conhecemos como Deus na nossa vida. Nós damos a adoração a ele, nós adoramos a ele. Você pode entender e compreender que todos na terra adoram alguma coisa. O camarada não fica neutro sem adorar alguma coisa. A maioria da população adora pau, pedra, gesso, ouro, dinheiro, fama, status. Adora-se um monte de coisa por aí. Mas os remidos têm um Deus, e esse Deus recebe adoração. Nós sabemos quem é o sagrado, nós sabemos quem é o divino, e damos a nossa adoração ao divino, e temos conhecimento. O nosso relacionamento vai com esse Deus, nós adoramos esse Deus. Então ele está dizendo aqui: olha, eu quero que vocês saibam que eu sou o Deus de vocês, e como Deus de vocês, eu exijo de vocês a adoração a mim, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade. Tem que haver uma espontaneidade, tem que haver uma liberdade na minha e na tua adoração. Não é porque alguém está mandando, não é porque alguém está ensinando, é porque você tem um relacionamento, um conhecimento que Deus é o teu Deus, e você vai adorá-lo a Ele. E isso, nós temos consciência disso quando nós nos colocamos em oração a Deus, quando nós começamos a buscar a Deus. E o versículo 16 diz: olha, e põe as minhas palavras na tua boca. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu sou teu Deus e te dou condições de falar da minha palavra, de profetizar da minha palavra, de proferir a minha palavra. Eu coloco a minha palavra na tua boca. É mais uma promessa. Olha, se pegue da espada do Espírito, se arme de toda a armadura do Espírito, e principalmente da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tome posse da palavra, pegue a palavra, ame a palavra, aprenda a palavra, acredite na palavra, se encha da palavra, porque ele está dizendo aqui: eu coloco na tua boca a minha palavra, e te cubro com a sombra da minha mão. O que é isso? Proteção particular.
uma proteção bem próxima. Isso fala de plantação. Você vê que na criação ali do Jardim do Éden, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas quando ele foi plantar o jardim, ele não fez isso com o poder da palavra. Ele fez isso manualmente. O que significa isso? Comunhão, proximidade, cuidado próximo. Deus pegou o jardim do Éden e plantou o jardim. Está escrito que ele plantou o jardim. Todas as outras coisas ele criou, mas o jardim ele plantou. Todas as coisas são criadas, mas eu e você somos plantados na casa do Senhor. A mão do Senhor está sobre ti, está na tua vida, está contigo, está te guardando, está te protegendo. A mão do Senhor está contigo no sentido de guiar pelo caminho certo, no sentido de proteção, no sentido de levar adiante e não para trás. Então Deus está com a mão estendida para plantar os céus. Agora vem uma coisa, né, que ele está plantando com todo cuidado o céu. Para quê? Para mim e para você habitar nele. João capítulo 14: eis que vou e venho para vós. Se eu for, vos prepararei lugar, e quando vos preparar lugar, voltarei para vós, para levar vocês, para que vocês morem junto comigo, para que vocês estejam aonde eu estou. Ele está plantando com a sua mão, com o seu poder, com a sua graça, um novo céu e uma nova terra para aqueles que acreditam na sua santa e bendita palavra. Eis que a minha mão está estendida para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Você é o meu povo, você é minha propriedade. Embora o mundo está dizendo não, embora os perseguidores estão falando arrasa, acaba com ela, mas Deus está dizendo: tu és o meu povo, tu és obra minha, você é obra da minha mão, você é obra do meu amor, você é obra da minha proteção, você me pertence. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.